Olá, empresários! Aqui mais uma vez, em mais um episódio de podcast da Sigma, Além da Contabilidade. E hoje, um episódio muito bom que eu queria fazer já tinha muito tempo, que é com o Rodrigo. Rodrigo El Curi. É assim que fala? É o Curi, isso El mesmo. Curi, ótimo. Rodrigo do Grupo EMAC. E é melhor do que eu, você mesmo se apresentar, por favor. Perfeito. Eu estou muito satisfeito de estar aqui também, fazer parte desse podcast aqui com vocês, com a Sigma, né, que é a nossa contabilidade, que presta um serviço excelente para nós. Meu nome é Rodrigo El Curi, eu sou o presidente do Grupo EMAC e fundador. Hoje nós atuamos no ramo de indústria metalúrgica, nós atuamos no ramo de pavimentação asfáltica, concreto, agronegócio e locação de máquinas. Então, esse é o Grupo EMAC. Perfeito. É um grupo aí que atende aí vários ramos, alguns ramos específicos, mas em todas as suas soluções. Porque você falou aí de locação, tem Sim. indústria, tem comércio, e aí o que for para resolver nessas áreas, vocês estão atendendo. E aí eu gostaria muito, que eu acho que é uma história inspiradora. Gostaria, primeiramente, de você falar um pouquinho sobre você e, principalmente, como é que foi a trajetória da EMAC, como é que nasceu a EMAC, motivo, né, para depois virar tudo isso que é hoje. Perfeito. Como eu falei, meu nome é Rodrigo El Curi, eu tenho 32 anos, eu comecei a atuar nesse ramo de metalúrgica, na parte de metalurgia, de indústria, com 15 anos de idade. Então eu comecei como auxiliar de almoxarifado, passei para auxiliar de produção, eu sou soldador profissional em MIG e elétrica, então passei por todos os departamentos da empresa e fui subindo até chegar ao cargo de gerente administrativo, fui gerente comercial também, então eu fui vindo dessa área. E neste período onde eu já trabalhava para a indústria, eu montei a parte de locação, ao contrário do que as pessoas pensam, que a indústria veio primeiro que a locação, não, a locação veio antes. Então eu com meus 17 anos de idade, 18 anos de idade, eu já montei a parte de locação e vim cuidando dessa empresa enquanto eu trabalhava para outras pessoas. Então eu vim tendo essa evolução na parte de locação. Quando eu decidi montar o Grupo EMAC, eu vendi alguns equipamentos ali, desfiz de alguns equipamentos dos meus ativos ali na parte de locação e montei o Grupo EMAC, que na verdade na época era EMAC Indústria e Comércio, né? Lá em 2017 ainda. Sim. Então era EMAC Indústria e Comércio, nós montamos ele e viemos nessa jornada. Nós começamos com máquinas de linha frio, que era a linha de pavimentação como PMF, micropavimento, lama, TSD. Depois nós fomos para a área de pavimentação a quente, que são as usinas de CBUQ, que são equipamentos mais robustos. Fomos para a linha de concreto, né, usinas de concreto, caminhões betoneira. Fomos para a linha de agronegócio, onde tem tanques-pipa de combate a incêndio, transporte de água potável, comboios, lubrificação e abastecimento para as máquinas do agro ali. E nós estabelecemos essa linha completa, onde começou na locação e hoje nós temos indústria para pavimentação, concreto e agronegócio. Basicamente, resumido, é isso. Legal. Isso, eu não sabia de tudo isso aí, não. Para você ver. Não, para você ver. E a gente vai conversando, cada dia quanto mais a gente conversa, vai descobrindo mais coisas, né? Me conta um pouquinho. Então, você disse aí que começou lá atrás, você trabalhava em outras indústrias, é isso? Isso. Eu trabalhava para o meu pai, eu era funcionário do meu pai trabalhando na indústria dele. Ele tinha uma indústria e eu trabalhei aprendendo, pegando a experiência desde lá de trás. Então, comecei lá no almoxarifado, por isso que eu acho que isso ajudou, isso ajudou muito no meu desenvolvimento. Porque desde o almoxarifado, desde o estoque de produtos, até a parte de marketing, eu ajudei tudo. Eu passei por todas essas áreas. Então, foi muito mais fácil para mim montar a EMAC nessa experiência que eu adquiri. Então, tudo ali veio onde eu sei quanto tempo leva para produzir, eu sei como se produz, a melhor forma de produzir, eu sei da parte administrativa, comercial, marketing. Então, isso me ajudou muito. Gerenciar desse jeito é muito mais fácil. Com certeza. E sem contar que quando a EMAC começou mesmo, lá atrás, nós tínhamos 2 pessoas no escritório. Então, assim, eu fazia o serviço de comercial, de marketing, de financeiro, de administrativo, de office boy, era o que precisava, né? Éramos 2 pessoas no escritório, eu e mais uma pessoa, e 8 pessoas na produção. Então, entendi. E a EMAC em si, ela começou em 2017. 2017. Então, seu pai tinha lá tal. Isso. Ele ainda estava atuando quando vocês criaram o Grupo EMAC? Não, ele decidiu parar. Ele decidiu aposentar, ele falou que já, né, meu pai já é um senhor de idade, então ele decidiu aposentar, parar, diminuir os trabalhos ali, e foi onde eu vi a oportunidade de montar a EMAC. Então eu falei, eu vou montar a EMAC, porque é um ramo que eu já conheço, que eu gosto demais, eu gosto muito de trabalhar com indústria.
Eu gosto muito do ramo do aluguel também, mas a indústria ela tem as peculiaridades dela, o projeto, o desenvolvimento, a melhoria contínua. Então, isso é muito importante para mim. Isso me ajuda muito. Essa complexidade aí te fascina, então. Essa complexidade me fascina. Porque é bem complexo. E eu sempre falo, não existe nada mais complexo do que uma indústria. Eu já tive locação, já tive desde barbearias antigamente até outros nichos, nós já passamos. Eu já fui administrador de vários itens, várias empresas. Sim. E como indústria não tem nenhuma. A complexidade de uma indústria é gigantesca. Eu gosto muito também, então eu te entendo, porque a complexidade traz uma questão de que se a gente consegue, mesmo sendo difícil, mas se a gente consegue aquilo, primeiro que se é difícil, se fosse fácil, qualquer um fazia. Com certeza. E aí é muito gratificante a gente conseguir, né, dominar e fazer aquilo sendo complexo, né? Então, não é qualquer um que faz, eu consegui fazer. Sim, eu gosto muito disso. Essa complexidade, esse trabalho, a correria, o mercado se desenvolve muito rápido, a expansão é muito grande. Em pensar que nós, da EMAC, no primeiro ano, nós entregamos 6 maquinários, se eu não me engano, 6 máquinas foram entregues no ano, e esse ano nós vamos fechar com quase 400 máquinas entregues. 400 máquinas em um ano. Em um ano. E não é qualquer máquina, né? E não é qualquer máquina. Hoje nós temos máquinas de 25 metros de comprimento, de composição de uma máquina de 14 mil peças. Qual que é essa uma máquina? Usina de CBUQ. Que é fazer asfalto. Isso, uma usina de CBUQ, que é o asfalto a quente, né? Para as pessoas que entendem assim mais simplificado. O asfalto a quente, aquele asfalto que fazem muitas rodovias e tudo. Essa usina de CBUQ. Nós temos usinas de 25, 28 metros de comprimento que a composição geral do projeto chegam a 16 mil peças. Então, nós temos as menores e até as maiores. Então, você imagina a complexidade disso. Com certeza, com certeza. Começando lá pelo projeto, né? E mal lhe pergunte, quanto que vale uma bichinha dessa aí? Nós temos ela de 1.100.000 e poucos até 2,5 milhões, de acordo com sua capacidade produtiva. É como se fosse um carro ali, né? Ele é mais simplificado, ele é mais simples, 1.0 a potência. E nós temos um carro 3.0 turbo com todos os adicionais. Então tem essa variação, tanto nessa máquina quanto em outras, tanque-pipa e outras máquinas desse. E quanto tempo demora aí para fazer uma bichinha dessa? Olha, hoje nós estamos com tempo recorde de fabricação, de começar do zero. Essas 14 mil itens, 16 mil itens de uma usina dessa, eu devo demorar hoje 60 dias úteis. 60 dias? Eu lembro de você falar aí de 6 meses. 6 meses, justamente. Isso foi uma evolução muito grande, tanto da parte de projetos, onde nós temos o meu irmão, que ele cuida da parte de projetos, e ele é extremamente eficiente, ele é extremamente eficaz. Ele melhora, desenvolve, tira complexidade, ele estuda mesmo, entende mesmo o maquinário. Então, toda essa parte dele reduzir a complexidade, melhorar a qualidade do equipamento e também a parte produtiva que ele toma conta. Então, ele melhorou muito o fluxo produtivo dentro da empresa. De onde chega a matéria-prima, onde corta, dobra, vai para montagem, furação, estruturação dela, pintura e sair pronto para o cliente. Então, nós melhoramos todo o processo. Nós temos equipamentos que são construídos em cima de caminhão que nós levamos 2 semanas para montar. Do zero a pronto para sair. Com todos os certificados. Com todos os certificados ainda, porque é uma burocracia ainda, uma burocracia. Né? Porque a gente trabalha com a burocracia, justamente, né, do Brasil. Um comboio de lubrificação, que é aquele equipamento que leva óleo diesel, graxa, água para as obras tanto de pavimentação, terraplenagem ou agro, para abastecer as máquinas ali, né, que é o tanque móvel, né, que eles falam, é o posto de combustível móvel. Um equipamento desse sai com 4 certificados. Só um desse em cima de um caminhão sai com 4 certificados. Impressionante, impressionante. E me diga uma coisa, eu entendo um pouquinho, eu gostaria que você trouxesse aqui para a gente. Você falou aí, então, do seu pai, você falou, né, você mesmo e do seu irmão. Então, digamos aí que iniciou e é hoje ainda uma empresa familiar, não é isso? Então, e aí, pelo que eu entendi, você gerencia, você é o presidente hoje. O seu irmão, ele atua muito no projeto e na operação, para sair tudo bonitinho. E me conte um pouquinho disso e do próprio seu pai, que eu sei que ele está lá dentro ainda. Sim, sim. Atualmente, eu sou o presidente do grupo, então eu cuido da presidência ali, do planejamento de futuro, estratégico, para onde vamos, quando vamos, como iremos.
O Rafael, ele cuida da parte de projetos e produção. Então, ele é o diretor de projetos e produção. Toda a parte de linha de projetos, produzir, melhoria, entregas técnicas, toda essa parte que gere isso, ele toma conta. Então, ele toma conta dessa parte. E hoje em dia, meu pai é um grande apoio para nós, né? Porque hoje em dia, ele tem uma experiência vasta. Ele começou a trabalhar há muitos anos no mercado, há muitos anos mesmo. Antes de eu nascer, ele já trabalhava dando manutenção em máquina. Então, sempre que a gente precisa de algo, sempre que eu tenho uma dificuldade lá dentro, por mais que hoje ele esteja aposentado, falo, pai, me ajuda aqui, o que que eu preciso fazer aqui, isso aqui, o que que você acha, você tem experiência sobre isso, então ajuda demais. Pois é, e justamente eu queria te ouvir a questão do seu pai. Lá no meu escritório também, meu pai e tal, e já trabalhei, desde sempre eu trabalho com meu pai, na verdade. E aí eu sei também dos benefícios e das dificuldades que a gente passa com isso. E aí eu vejo muito o seu pai lá, que sempre ele está lá, ele sempre está atuando, eu vejo ele como muito um conselheiro ali. Eu acho que vocês, desde o primeiro dia, vocês começaram com um conselho de administração. Sim, com certeza, com certeza. Sentava e debatia e conversa. O pessoal fala muito assim, empresas familiares não funcionam, né? Trabalhar com família. Eu vou usar melhor o termo. Trabalhar com família não funciona. Hoje, o meu irmão é diretor de produção. O meu sobrinho, ele é gerente comercial. Tem 19 anos de idade e gere o comercial, assim, vocês estão vendo, nós estamos crescendo, vocês principalmente sabem, né, com a contabilidade, nós estamos crescendo 100% por ano. Então, assim, ele gere o comercial. Eu não tenho dificuldade com isso. As pessoas sabem que eu sou o presidente do grupo, o Rafael é o diretor, o Giovanni é o gerente e cada um sabe o seu papel ali dentro. Então, ficou muito bem definido. Eu vejo um problema muito grande em trabalhar com família, onde todo mundo manda em tudo dentro da empresa. Aí um dá um comando para o comercial focar em máquinas do agro nesse momento. E o Giovanni vai lá e fala para focar em pavimentação. Aí, de repente, outro vai lá e fala, não, eu acho que nós tínhamos que focar em construção. E isso gera um problema. Então, nós temos um gerenciamento muito fino lá dentro, onde tem uma hierarquia muito bem definida, onde tem um quadro ali, um organograma muito bem bolado e muito feito. Então, essa pessoa responde a essa diretamente, essa a essa, esse a esse aqui. Quando é um caso específico, leva para o conselho e define dentro de um conselho, onde a gente traz as pessoas técnicas e não só o quadro de conselhos. Se nós estamos falando de comercial, nós trazemos o comercial para falar lá dentro. Nós trazemos os próprios funcionários, os próprios colaboradores, por exemplo, os prestadores de serviço, os representantes externos. Olha, como é que vocês acham que pode melhorar a representação externa? Os representantes internos, como é que vocês acham que pode melhorar? Então, funciona muito bem. A gente define ali, organiza, esquematiza, então evita muito problema. Então, eu não tenho problema em trabalhar com família, eu acho muito tranquilo. Então, a questão da família aí funciona muito bem para vocês, né? Para vocês, e é porque está muito bem definido. Cada um cuida do seu, né? Não mete o bedelho no outro. Não. E se for para sugerir, que seja lá dentro do conselho. Sim, se for para sugerir que seja uma reunião onde eu falo, por exemplo, onde alguém fala, Rodrigo, eu acho que esse plano seu de futuro, de crescimento aqui no ano que vem, para expansão para o agronegócio, eu acho que não faz tanto sentido por causa disso. Aí nós vamos definir com técnicas mesmo. Tudo bem, eu acho que faz sentido por causa desses dados. É tudo moldado a estudos. Não tem, é porque eu acho. Não é achômetro, né? Não é achômetro, não existe briga de ego. Lá nós falamos que assim, ó, não interessa o que eu, presidente do grupo, quero. Não interessa. O que interessa é o que é o melhor pro grupo EMAC. Pronto. Então lá nós temos um conceito muito tranquilo. Eu chego lá e falo assim, eu acho que o bom pra gente colocar aqui é essa água vinda pura de tal lugar, assim, 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 assim. Aí a pessoa fala, não, mas o melhor pra empresa é isso e isso. Eu falo, nossa, pior que é mesmo, eu não tava pensando. E pronto, não existe briga de ego. Não é porque minha ideia não foi boa. Não, é o melhor que funciona para a EMAC. E isso nós conseguimos passar para todos os colaboradores. Então, assim, nós temos uma equipe muito engajada que ajuda muito a gente nisso. Bom demais, bom demais. Não, eu vejo o sucesso. Você é uma pessoa que me inspira. A sua empresa me inspira muito. E é por isso que eu quis te chamar, quis te ouvir. Muito obrigado. Fico satisfeito de ouvir isso. E aí eu quero ir um pouco mais a fundo na gestão. Tá? Perfeito. Eu sou gestor, né? Também tenho a minha e as minhas empresas e eu tenho as minhas dificuldades, assim como eu tenho certeza que você tem. E são as mesmas, né? Em escala diferente. Exatamente. São basicamente as mesmas, né? Então, eu quero ouvir de você, assim, basicamente aí de toda essa trajetória, são 7 anos, pelo menos, como Grupo EMAC. Quais foram as dificuldades, um ou outro, ou principais dificuldades que você passou
Perfeito. Isso aí eu acho muito bom falar sobre isso, porque a maioria dos podcasts, das coisas que a gente vê, o pessoal fantasia muito. Ser empresário é muito simples, é muito lindo, é muito fácil, é só você chegar, abrir uma empresa, não tem problemas, você vai vender R$ 1.000 hoje e R$ 1 milhão daqui a 5 anos. Se você não conseguiu, é porque você não fez direito. Justamente. E eu ficava pensando, eu assistia esses podcasts antes, ficava pensando, gente, será que é só eu que não sei trabalhar? Porque eu ficava pensando, eu tô crescendo 100% num ano. 100% desde quando nós abrimos até o momento. Então, eu cresci 100% e eu tenho um monte de problema e parece que ninguém tem. E, na verdade, não é essa, igual você falou aí, os principais, né? Porque se nós formos falar de problema aqui, a gente vai ficar aí até amanhã. 12 horas, 14 horas, né? Mas os principais problemas que eu enfrentei, contratação, extremamente importante. Sozinho eu não vou conseguir. Eu sou perfeccionista, então eu quero fazer tudo por minha conta, porque eu ficava assim, não vou passar essa tarefa aqui para uma pessoa porque ela não vai fazer como eu. E se ela não fizer como eu, não tem problema. Às vezes ela vai fazer 10 vezes melhor que eu, mas o protecionismo, aquele negócio de perfeccionismo ali, isso me atrapalhava muito. Então, ter investido em pessoas, estar investido em pessoas até hoje, nós estamos trocando, acoplando várias pessoas, treinando, nós temos um treinamento muito bom com as pessoas hoje em dia lá dentro, então me ajudou demais. E o maior problema meu hoje, que se vou ver bem, era pessoas. Então, até hoje, e vai ser por mais todos os anos da vida. Então, foi sua principal dificuldade e hoje ainda é a principal dificuldade. Hoje ainda é. A principal dificuldade com pessoas se iniciou porque eu não entendia que deveríamos contratar pessoas extremamente capacitadas para gerir aquele departamento. Então, eu tentava treinar, eu tentava fazer algumas coisas específicas que não funcionava. Achava que era caro. Eu vou pagar alguém aqui tal valor, é caro. E, na verdade, não. Se ela estiver entregando, ela não é cara. Ela vale o quanto ela está entregando. É um trabalho. Isso aí é um fato. Então, eu passei a ver isso dessa forma, me ajudou muito. Me ajudou muito. Eu tenho pessoas extremamente engajadas hoje. Eu tenho pessoas assim que pensam como dono. Nossa cultura, um dos pontos da nossa cultura é pensar como dono da empresa. Tanto que nós vamos ter uma participação de lucro para os funcionários. Sim. Então, nós vamos pegar uma parte do lucro e dar para os funcionários. Então, eles vão ser donos. Porque eles vão receber o salário como eu recebo um salário para trabalhar lá dentro. Sim. E o lucro vai ser uma parte distribuída. Então, eles conseguiram muito ver isso, sabe? Então, isso facilitou muito. Eles e você ganham salário e eles e você ganham parte do lucro. Isso mesmo, justamente. Porque todo mundo fica muito engajado. As pessoas já eram muito engajadas. Hoje em dia estão mais ainda. Quanto mais a empresa ganhar dinheiro, quanto mais a empresa estiver sólida no mercado, mais eles estarão também. Então, me ajudou muito. Essa parte de pessoas é fora de lógica. Eu acho que é o maior problema e a maior solução de todas as empresas. Porque o maior problema é se você não tiver pessoas boas. Se você tiver a maior solução da sua vida. E a parte de processos. Processos, porque assim, muitas vezes, isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu organizo o comercial. Aí, de repente, eu afasto do comercial para organizar o administrativo. O comercial para de fazer o que tinha que fazer, porque não tem um processo pré-estabelecido. Não tem uma cartilha, não tem um POP ali, né? O procedimento padrão a ser seguido. Então caía no esquecimento. Então, você organizou, mas não documentou. Não documentou. Deixou rodando, mas na hora que você saiu, estava parte na sua cabeça. Parte na minha cabeça, parte na cabeça de um gestor que trocou e entrou outro agora e pegou um treinamento defasado e, de repente, cadê aquele controle que nós tínhamos sobre tal item? Não, eu nunca fiquei sabendo disso. Então, não tinha esse processo. Então, a definição de processos dos POPs lá dentro, do procedimento correto a se seguir em cada área, em cada departamento, isso facilitou muito, muito. Porque antes tudo era assim, como se faz isso? Não sei, vou perguntar para alguém. Então, tumultuava uma cadeia inteira de pessoas. Hoje em dia é assim, eu não sei como se faz tal coisa. Eu não sei como é que é a abordagem com esse cliente aqui específico. Deixa eu ver aqui na cartilha como eu abordo. Em que fase está, como está. Então, eu não sei como se mexe no CRM aqui. Deixa eu fazer o curso do CRM aqui para ver. Então, facilitou muito e destumultuou a empresa. Que antes era todo mundo perguntando para todo mundo o tempo inteiro. Pois é, e aí ganha tempo, atalha, né? Então, a pessoa, no máximo, ela vai estudar aquilo e vai treinar. Então, o tempo ali de adaptação da pessoa é muito menor. Muito menor. Muito menor, ele já entra sabendo. Ele entra antes dele executar qualquer trabalho dentro da empresa, ele faz o treinamento. Quando ele vai executar um trabalho, vem um superior, ele executa o trabalho com ele naqueles dias. Então, ele já vem sabendo, ele já tira as dúvidas. Onde ele está fazendo treinamento, ele já anota o que não ficou muito bem claro na cabeça dele e a gente já soluciona aquilo. Então, está cada vez mais fácil. Os procedimentos bem estruturados teriam, assim, evitado 90% do meu tempo no passado. Se eu tivesse começado com os procedimentos bem estruturados, eu teria economizado muito tempo. Com certeza, com certeza. Eu também entendo isso. E a gente que trabalha aí com burocracia,
tributo, parte documental em si, trabalhista, a gente tem que ser muito metódico. E aí, se todo mundo for confiar na cabeça, cada um faz de um jeito e nada sai certo. Justamente, e é humanamente impossível. Você pega um financeiro, ele tem 40 procedimentos padrões para seguir dentro da empresa. Como você vai lembrar de 40 procedimentos, de 5 páginas cada procedimento, cada financiamento que vem de BNDES, que o cliente compra, né? Nós somos cadastrados no BNDES, então um para cartão BNDES, outro para BNDES de Finame, outro para financiamento do banco, tal banco, ou aquele outro banco. Então cada um tem um específico. Como a pessoa vai lembrar 100%? Impossível. É impossível. Verdade. Então ajuda muito, esses procedimentos ajudam muito a gente. Verdade. Os procedimentos lá operacionais da indústria ajudou nesse processo? Tem a ver? Porque uma indústria é muito processual. Se você não seguir linha a linha, né? Linha a linha, a montagem, né? A montagem é muito processual. Mas se eu te falar que foi o contrário, nós começamos a instalar os POPs ali, né? O procedimento operacional padrão, dentro do escritório, fomos levando isso para a produção. Porque a montagem é o final. Tem tanta coisa que deve ser feita antes de começar a montagem. A gente fala, né? Começa ali no marketing, para fazer um marketing, para vir um cliente, para o nosso comercial fazer um trabalho, para fechar, para emitir a ordem de compras das mercadorias, para emitir a nota fiscal, para ir para o financeiro fazer o boleto. Então, tudo. E o produto final é fabricação. Então, nós viemos estruturando, vimos que funcionou e fomos descendo. Vamos estruturar todo o almoxarifado. Vamos estruturar toda a parte de corte, dobra, montagem, pintura, checklists. Então, assim, é um processo contínuo. Realmente, bem lembrado. Não tinha caído essa ficha ainda. Porque tem um projeto, por exemplo, que está ali antes mesmo de começar. Então, é o planejamento disso, porque quando for entrar para lá, aí já é uma esteira. Por isso vocês conseguem fazer em 60 dias. Com certeza. Antigamente, que era 6 meses. 6 meses. Nós já chegamos a fazer em 8. Às vezes, chegou a fazer em 8. Essa mesma máquina de 60 dias úteis, né? Vamos colocar aí 3 meses no máximo. Nós chegamos a fazer ela em 8 meses. Em 8 meses. Porque não tinha um processo muito bem estruturado. Hoje não. É totalmente diferente. Aí eu imagino assim, porque aí vem o projeto, antes não tinha nenhum projeto, talvez, e aí não tinha pelo menos o planejamento, não sabia que peças ia usar, e aí de repente chegou na fase, não tem a peça, espera mais um pouquinho chegar. Justamente. E não tinha o maquinário de ponta que nós temos hoje. Então, assim, hoje nós temos corte a laser, dobradeira computadorizada, calandra computadorizada. Então, hoje em dia, a indústria ela é muito complexa. É muito completa. Então, hoje em dia, nós temos isso também. Antigamente, os cortes eram feitos manuais, eram feitos furo manual. Hoje em dia, não tem isso mais. É tudo feito no corte a laser. Então, assim, falando das dificuldades, né? Que eu enfrentava também e eu falava, gente, mas será que é só eu que enfrento isso? No início, você não tem maquinário. Você não tem estrutura, você não tem gente o suficiente. Aí nós fomos lá e organizamos o comercial. Eu vim do comercial, então eu organizei o comercial em primeira mão. Então eu fui lá e organizei todo o comercial para vender. Porque a primeira coisa que você abre uma empresa, o que você precisa? Precisa até vender. Senão, se você não vender, você não vai fabricar nada. Se você não vender, aponta. Pra eu quê? preciso. E não tinha nem marketing, nem pensava em marketing na época, né? Mas precisamos vender. Fui lá e estruturei o comercial. Então, poxa, o comercial está estruturado, começou a vender bem. Rodrigo, peraí. Agora nós não temos capacidade produtiva. Meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer com capacidade produtiva? Então aí você vai comprando maquinário. Só que não é outra coisa que as pessoas colocam como se fosse muito simples. Não, eu vou lá e compro. Não. É em escala, ver o que precisa comprar primeiro, o que é. Porque você não pode ir lá e comprar 50 milhões de reais em equipamento. Você não vai ter dinheiro para pagar, né? Justamente. Então é um prazo. Então você vai estruturando. Então hoje é fácil eu falar que eu fabrico uma máquina que a gente faz um espargidor de asfalto, que é o que a gente mais vende hoje em dia, né? Então é fácil eu falar que eu faço um espargidor com 20 dias. Montado, pintado na mão do cliente para ir embora. Impressionante. Só que antigamente não era. Hoje eu tenho um maquinário de ponta que me ajuda a fazer isso. Eu tenho projetistas, eu tenho engenheiros, eu tenho pessoas tomando conta de tudo isso. No início não, é tudo muito difícil, é agora. Eu brincava muito que era assim, tinha a pilha do o que precisa ser feito, o que é urgente, o que tá pegando fogo e esse aqui é que tá explodindo já. Então vamos começar pelo que tá explodindo e tentar descer. E você nunca chegava no que tinha que ser feito, porque tinha um monte de prioridades na frente. Então depois você vai estruturando, colocando pessoas boas para te ajudar. E se eu soubesse disso, eu tinha colocado pessoas anteriormente. Eu tentava fazer tudo que eu falava. Nossa, se eu pagar um salário para alguém aqui, vai ser pesado para mim. Mas era muito mais pesado eu não estar resolvendo esses outros itens. Essa parte dos procedimentos padrões, por exemplo. Quanto tempo e dinheiro eu perdi? Poderia ter feito isso antes.
Com certeza, com certeza. Mas a gente vai vivendo e aprendendo. Vivendo e Vivendo e aprendendo. aprendendo. Uma empresinha lá atrás, pequena, você passou pelas suas dificuldades, tinha coisas que não era possível. A mesma coisa do maquinário que você tem que priorizar e escolher. Às vezes você escolhe um mais barato, depois, loguinho, quando você tem uma condição melhor, já vai para outro e assim sucessivamente. A mesma coisa é em contratação, em sistemas. Você vai ter que ir tocando conforme a música mesmo, né? Justamente, eu falo pro pessoal, gente, muitas vezes mesmo, o feito é melhor do que o perfeito. Tem coisas que tem que ser feito em perfeição porque você não pode errar. Você fazer um lançamento financeiro, uma coisa tem que ser perfeito. Você não pode errar um lançamento financeiro. Mas tem coisa que é melhor o feito. Porque eu ficava muito nisso também. Tem que ser perfeito. Eu vou moldar isso aqui perfeito. Não começa. Faz melhora, faz um melhoramento contínuo. Aquela questão que sempre fala, e ficou até muito falado já, né? Mas 1% todos os dias. Sim. Isso é extremamente funcional. É muito falado hoje em dia porque funciona. Faz e melhora constantemente. Vai ser melhor do que você ficar tentando fazer uma coisa perfeita e ela sair daqui 6 meses. Sim, e aí tende-se a não sair, porque perfeição, né, é ilusório, não existe perfeição. Você vai ter que moldar e melhorar ele o tempo inteiro. Com certeza. Teve ramos lá dentro, por exemplo, que a gente fazia assim, uma proposta comercial. Fazíamos a proposta comercial no ano, revisávamos ela no final do ano, falava, nossa, agora essa proposta ficou perfeita, ficou a top. Aí no outro ano pegava e falava assim, nossa, mas faltou tal coisa. Porque nossa maturidade é outra. Exato. O conhecimento que nós temos é outro, sobre comercial, sobre marketing. Então, a gente arrumava. Todos os anos, até hoje, nós arrumamos elas e mudamos muita coisa todo final de ano. Todo final de ano é a mesma conversa. Tinha ficado o top o ano passado. Para esse ano já não é. Então, essa questão de perfeição é ilusório mesmo. É ilusório. E eu quero trazer aqui, ó, eu fiz algumas anotações que eu não queria esquecer de fato. Queria trazer um pouquinho para uma parte burocrática, vamos dizer assim, né? A gente atua aí com a EMAC desde o início, né? Desde lá de 2017. É um orgulho nosso de ter vocês. Vocês são um case de sucesso nosso, porque eu sei que vocês não cresceram isso tudo exatamente por nossa causa, mas a gente teve a nossa contribuição. Com certeza. Né? Então, na parte aí, vamos dizer, quais as dificuldades que você pode trazer para a gente, que você teve e que na parte tributária, né, contábil, tal, trabalhista, e eu sei que na parte industrial a gente entende e sabe que um dos principais gargalos, não só da indústria, mas a indústria é muito pesada, é a parte tributária. A margem é muito pequena. Muito pequena. Parece que, não sei se todo mundo entende isso, mas parece que tem uma ilusão de que na indústria, porque você está fabricando, você tem uma margem melhor. E na verdade, não é assim. Porque é extremamente difícil lá fabricar e ajustar todos os custos, detalhes e tal. Me diz aí, como é que foi essa jornada, essa dificuldade na parte tributária e tal? Como é que você... Perfeito. Isso aí é um ponto bom de bater também, porque o pessoal fala muito, né? Às vezes tem cliente que a gente passa uma proposta para eles, fala assim, não, me dá um desconto aqui, um desconto muito grande. Aí eu brinco com eles, falo assim, vai lá no Google agora e coloca assim, ó, lucro médio dos serviços e indústria, de indústria, serviço, varejo, para você ver. O menor lucro é a indústria. O menor lucro líquido é a indústria. E as pessoas têm a ilusão. Se você fabrica, você tem um lucro maior do mercado. E muitas vezes não é assim. Tem certos itens que eu tenho certeza que pode até ser, mas na maioria, se você pesquisar lá, não é. Então, a parte tributária é muito importante para nós. Porque uma coisa é quando nós começamos, e vocês estavam com a gente lá, né? A Sigma já estava com a gente lá no mês 2 de 2017. Exatamente. Então, no primeiro ano, nós vendemos R$1 milhão no ano. Não chegamos a vender R$1 milhão no ano, se eu não me engano, foi menos que isso. E esse ano nós vamos entregar 400 máquinas, né? Então, a evolução foi muito grande. Então, a parte fiscal, para mim, assim, é muito bem claro que se você não tem uma contabilidade que está te ajudando a crescer... Eu tenho aquela contabilidade, Rodrigo, que eu mando os documentos para eles, eles me mandam o meu imposto de volta e eu pago. Isso não é uma contabilidade que vai te ajudar a crescer. Não adianta. Tanto que vocês prestam serviço pra gente sobre isso, né? Vocês fazem um acompanhamento, auditoria financeira, busca benefícios. Nós, no estado de Goiás, nós temos benefícios, né? Então, todos os estados têm o seu certo benefício, mas aqui nós temos o Pro Goiás, o Produzir. Então, buscar benefícios, ajudar a empresa a crescer. E eu vou dizer bem pra você que, chutando aqui números, né? Mas 90% das contabilidades não fazem isso. De ajudar ele a crescer. Tenho certeza. A grande maioria, ela
ainda está naquele modelo tradicional, aquele que você citou lá, recebe as notas fiscais e manda. Justamente, recebe nota, emite o imposto, manda para o cliente não está sabendo nem o que ele está pagando. Ele não faz ideia. Então, assim, para quem saiu ali de R$1 milhão, de nem R$1 milhão num ano, para esse ano que nós vamos bater recorde de novo, dobro de crescimento comparado com o ano passado, essa parte foi muito importante para nós, porque uma coisa você está no Simples Nacional, é simples, faturou até 360 mil é tanto, faturou 361 com aquela base de redução, você joga ali no Google uma formulazinha e você sabe quanto você vai pagar de imposto. Aí chega um ponto que não compensa. Aí é onde a contabilidade tem que falar para gente, olha, não compensa mais, nós temos que ir para o presumido. Então vamos para o presumido aqui, porque nesse momento compensa o presumido ou o real. Então, isso ajudou muito a gente. Então, Rodrigo, nós vamos aqui agora para o presumido, vamos fazer uma estrutura no presumido, vamos fazer uma análise anual, que é o que eu falei para você agora, né? Que tem que ser uma contabilidade que vai te ajudar a crescer e nós vamos ver se nós vamos para o lucro real. Rodrigo, agora o faturamento aqui chegou nesse ponto, o nível de investimento, nós temos que ir para o real, que é melhor para nós. Então, tudo isso ajudou muito. Se não fosse isso, eu acho que nós poderíamos ter perdido muito dinheiro. Dinheiro, deixado muito dinheiro na mesa. Então, hoje em dia, você vê muitos vídeos do pessoal falando, você está na tributação errada e eu tenho certeza que você está perdendo dinheiro. E isso é um fato. Se você estiver na tributação errada, você está perdendo dinheiro. Eu tenho um amigo meu que chegou em mim e falou, Rodrigo, eu estou pagando 18% de imposto. Como? Indústria? 18%. Cara, tá errado. Como é que são os seus investimentos? Fiz uma análise rápida, eu que não sou contador, mas o jogo dele é praticamente igual ao meu. Sim, então, sim. Fiz uma análise rápida para ele fabrica máquina para o agronegócio também, só que outro tipo, né, de plantio. Falei, cara, isso aqui você estaria pagando a metade disso se você tivesse no lucro real. Ele, mas eu sempre achei que o lucro real fosse o maior imposto que tem. Eu falei, não existe isso. Aí eu fui explicar. Então, você vê, a contabilidade, e ele faturando uma boa quantia. A contabilidade dele não explicou isso para ele. Então, essa questão do estreitamento com a contabilidade é extremamente importante. O contador, ele te ajuda muito a crescer ou ele te atrapalha a crescer. Não tem como. Não tem um meio termo. Não, meu contador só está lá. Não, se ele não está te ajudando a crescer, ele está te atrapalhando. Olha, imagina, aí você trouxe um exemplo aí de um conhecido seu, né, de um amigo seu, que falou aí na casa de 18%. A margem de uma indústria mesmo líquida vai lá, vamos dizer, 10% em média. É de 8 a 12. De 8 a 12. Se você pesquisar ali no Google, numa abrangência geral de todas as indústrias, de 8 a 12% de margem de lucro. De 8 a 12. E aí você imagina você estar pagando 18%. E aí, se você está pagando, aí vamos dizer, o dobro do que você poderia estar pagando, provavelmente você não está ganhando dinheiro. E se você não tiver qualquer outro problema, qualquer outra ineficiência, você está no prejuízo. No prejuízo. E assim, isso nós estamos falando de 8 a 12% de lucro líquido para sobrar no caixa depois que você não tem o que investir na indústria. Então, assim, uma indústria em expansão sempre tem o que investir. Nós falamos lá, nós fomos climatizar um galpão, nós fizemos uma expansão agora, nós estamos com 19 mil metros quadrados de área produtiva. Então, nós fomos fazer uma expansão em um galpão lá específico, ficou em 350 mil para climatizar o galpão. Então, se você pegar 10% de lucro líquido, vamos jogar metade, 8 a 12, 10% de lucro líquido, então se nós falamos em 350 mil reais para fazer, nós temos que vender 3 milhões e meio somente para pagar a climatização desse galpão. Impressionante. É loucura. Que é só uma coisa, né? Que aí tem um monte de coisa. É só uma coisa, aí tem outras milhares de coisas que você tem que fazer. Então, isso é um único que eu lembrei de cabeça o valor. Pois é, não, é realmente impressionante. E aí, vou trazer até um exercício. Você falou aí que vocês dobraram todos os anos. Né? Todos os anos vocês vieram dobrando. E aí você também falou um número ali de 1 milhão lá no primeiro ano. Então vamos dizer aí, no segundo ano foi para 2, 3 milhões. E aí isso já é o limite do Simples Nacional. Aí já no terceiro ano, você já provavelmente nem pode ou não compensa estar no Simples Nacional. Então, as coisas são muito dinâmicas, é muito rápido. Muito rápido. E vocês estão lá na loucura. Dobrar todo ano é muito desafiante. Muito, lá, operacionalmente, você tem que organizar um monte de coisa. Muitas vezes vira um caos, porque você tem que... tudo é muito novo, tem que fazer uma coisa aqui, outra ali, organizando e apagando fogo o tempo inteiro. Então, na parte tributária, se não tem alguém... outra, né, um terceiro, uma contabilidade que está olhando para isso, o empresário não é a área dele e ele não vai ver, ele não vai conseguir. Não vai. Então, o que acontece muito e chega
muito comum chegar e chega todo dia lá para a gente é o empresário que está saindo ou acabou de sair do Simples Nacional porque ele foi desenquadrado obrigatoriamente. Olha você. Então, para você ver. Então, o que Fica com acontece? De dinheiro um na ano, mesa, né? ele estava no Simples Nacional e aí provavelmente ele ficou lá no limite às vezes, né, muito próximo. Ele provavelmente nesse momento ele já não compensa mais estar no Simples Nacional, porque a gente sabe aí que é crescente a alíquota. Então essa alíquota chega lá a 15% quando é indústria e comércio. Então, 15% já está muito maior do que o lucro real presumido você pagaria. Você paga menos de 10% numa indústria de imposto, né, efetivo que você consegue. Se não me engano, nós estávamos pagando, em média, a média do ano, quando nós estávamos presumidos antes de ir para o real, né? Nós estávamos pagando a média de 11%. De 11%. Então, você vê, o cara pagando 15% ali de uma coisa que ele poderia estar pagando menos ainda. Exato. Né? Então é isso. E aí, e digo mais, como ele não desenquadrou ali no momento que já não compensava mais, ele já gastou muito dinheiro numa tributação que não valia a pena, e aí ele passou, ainda virou o ano, continuou no Simples Nacional, sem saber o que a latada que ele estava, e aí chegou ali no segundo semestre, ele chegou no limite do Simples Nacional e ele foi excluso obrigatoriamente. Porque a gente sabe também que o limite lá do Simples Nacional tem duas faixas. A primeira é 3.600.000, que o ICMS sai do Simples, e aí é um regime de ICMS normal, onde você vai pagar muito, muito mais de imposto se você não trabalhar os benefícios e tal. Então, chegar nesse momento que ele é pego de surpresa, onde ele já está pagando mais, lá seus 15%, e ele é excluso. Então, ele foi excluso sem planejamento. E aí ele passa a pagar esses 18%. E aí é a ilusão de que o lucro real paga mais. Porque é a falta de conhecimento do próprio contador, daquele especialista tributário, ou que ele não conhece o ramo industrial. Justamente. A quantidade de investimento que você tem que ter dentro de uma indústria, desde a abertura dela, eu chuto dizer que a maioria das indústrias que começa ali pequena, que vai ter muito investimento em maquinário, muito investimento na planta produtiva mesmo, que é o produto ali fim, né, para produzir, eu chuto dizer que era mais eficiente ela já começar no lucro real. Porque os custos delas são gigantescos. Você vai ganhar dinheiro numa indústria depois do 5º ano que você está com ela aberta. Sim. Então, assim, o restante é custos produtivo. Então, é muito custo. Então, as pessoas não veem isso. Porque todo mundo tem o costume de achar... E eu tô falando de mim, essa é a experiência própria. O que funciona para o pequeno é o simples e não tem como. É só ele que funciona. E depois você para pensar assim, quem me disse isso? Foi um grande que já foi pequeno e hoje é grande? Não. É o tio da esquina ali que me disse. E qual o conhecimento dele? Não, ele é marceneiro. Ele é o meu tio, que ele é concursado. Ele é concursado, ele não trabalha com nada a ver com empresa, muito menos contabilidade. E eu pedi informação para essa pessoa específica. Então, sobre contabilidade, você pede empresa, você pede opinião para quem é contador. Então, muitas vezes a gente fica com essa crença. Não, é porque me disseram. Quem? Não sei. Foi meu tio, meu vizinho, meu amigo. E seu amigo faz o quê? Não, ele é engenheiro civil. E o que ele tem a ver com a contabilidade? Você entendeu? Então, verdade. É muito doido. Então, o pessoal às vezes me pergunta, Rodrigo, o melhor é o Simples Nacional? Eu falo, não, depende. Qual que é seu ramo? De onde? Você vai fazer o quê? Você tem um nível de investimento, você tem a maturidade ali para saber quanto você vai investir na sua planta, você está começando com uma boa verba ou está começando com uma verba limitada, o que é? Você tem que pegar tudo isso, levar para uma empresa de contabilidade, levar lá para a Sigma, né? Leva lá que vocês vão fazer toda a análise para ele. Então, assim, você vai entregar. Não, nesse caso aqui, a gente fica no Simples Nacional, quando chegar a esse ponto aqui, é melhor o presumido ou então passar para o lucro real. Então, tem que ter essa análise. E muitas vezes, não. Eu vou abrir qual regime simples? Por quê? Não sei. Da minha cabeça. Pois é, o que acontece? E eu acho que é o que faz parte também dessa ilusão. O Simples Nacional, ele compensa lá para empresinha pequena, às vezes quando está começando, né, ou na grande maioria, né, como você falou, nem sempre, mas na grande maioria. Por quê? Porque assim que você começa, e aí entra no Simples Nacional, você paga 4% ou 4,5% quando é uma indústria. E aí é faturamento de 15 mil mês. Uma indústria lá minúscula. E aí ele vai crescendo. E aí loguinho ele já chega em 8%, 10% e ultrapassa os 10%.
né, ultrapassa os próprios 11% do lucro presumido, né, nesse exemplo. Então, é extremamente dinâmico. Você precisa estar acompanhando para saber em qual momento você chegou naquela faixa para você mudar. Então, eu quero até te perguntar aqui, na sua visão, né, porque eu tenho a minha, de quantas vezes e quantos momentos de mudança a gente passou, a própria EMAC passou na parte tributária. Ela já foi de tudo. Já, né? já foi de tudo. Já foi do Simples Nacional, já foi do presumido, já foi do lucro real. E, Rodrigo, qual que é o melhor? Depende da época, né? Exato. Quando ela estava no presumido é porque aquela conta ali estava fazendo sentido. Quando nós vimos que não fazia sentido mais, nós passamos para o lucro real. A não ser que extrapole ali o faturamento, né? Igual falou, desenquadra do Simples automaticamente, tem uma parte ali que você tem que contabilizar. Eu estou tendo aqui 13% de imposto e ainda assim está dentro do Simples. Dá para continuar no Simples. Mas espera aí, se eu for para o presumido, eu tenho 11%. Eu estou economizando 2%. Põe 2% a longo prazo, a um valor bom. Então, querendo ou não, tem uma diferença. Eu estou a 11%, mas espera aí, na minha conta agora, no lucro real, eu vou pagar 9%. Perfeito. Aí a conta fica muito mais burocrática ainda. Porque assim, 2% de R$1 milhão é uma coisa. 2% de 100 milhões de reais é outra totalmente diferente. Outro jogo. É outro jogo. Então, é a mesma porcentagem. Só que o valor agregado ali é totalmente diferente. Então, isso aí foi importantíssimo para nós. Importantíssimo para a gente saber quanto que a gente está pagando essencialmente. E para a gente fazer um markup. Porque uma coisa é ser no Simples Nacional ali. Exato. Você está pagando um, de repente, o mês que vem você está em outro, aí você tem que mudar o preço, e você tem que mudar o preço. Que cliente que aceita você ficar mudando o preço 6 vezes no ano? Exato. Não tem como. Então, como. isso aí dificulta muito. E outro ponto que eu vejo muitas pessoas apanharem muito quando começam uma empresa, que é assim, eu vou pôr ela no Simples Nacional, mas eu não sei quanto que essa empresa tem de lucro ainda. Eu vejo um problema muito grande. Eu tô com um novo projeto, que eu ainda não posso divulgar, mas eu tô com um novo projeto aí, que eu não sei se ele vai dar 1% de lucro ou 30%. O que é o mais seguro para mim? Eu tô falando como empresário e administrativamente. O que é o mais seguro para mim? Eu colocar ela no lucro real. Porque eu vou pagar imposto se ela der o lucro ali. Verdade. Então, para mim, é muito melhor, porque é uma empresa que tem um custo administrativo pequeno e ela tem um custo ali de pessoal pequeno. Então, o maior custo dela é mercadoria. O maior custo dela é esse. Então, o que é melhor para mim neste momento? Eu pagar imposto sobre o lucro que eu tiver. Se eu não tiver lucro, o meu imposto vai ser lá embaixo. Então, para mim é melhor, porque eu não corro risco. Porque uma coisa é eu vender, eu abro essa empresa, vendo 4 milhões num ano e paguei imposto sobre a nota. Eu paguei 3 milhões e pouco, vamos colocar 3 milhões no ano e eu paguei a média do início até o final ali, 10% de imposto. E na verdade eu tive 2% de prejuízo. Então eu não tive 2% de prejuízo, eu tive 12%, porque eu ainda tenho um imposto sobre isso aqui. Exato. Se eu pegar só a mercadoria tirando o imposto ali, então para mim é muito mais seguro eu estar no lucro real. Eu já começar essa empresa no lucro real, ou eu já começar ela de outra forma. Não, essa daqui eu tenho certeza que eu tenho um lucro muito bom. Então você tem que ter esse acompanhamento. Não é simplesmente eu acho que. Isso é ciências contábeis. Então, tem que ter uma matemática por trás disso. Com certeza. Então, é onde tem que procurar uma contabilidade mesmo, onde ela vai saber fazer todo esse cálculo e te apresentar isso. E muita gente acha que, assim, eu não vou procurar Sigma agora. Eu vou procurar uma contabilidade pequenininha só para ela abrir minha empresa aqui no Simples Nacional e vai mandar... E nisso ela perdeu um dinheiro ali que ela não percebeu. Que ela nem sabe. Que ela nem sabe. E achando só que não tá na hora de eu migrar para uma contabilidade que vai ser consultiva. E não, a contabilidade consultiva hoje eu entendo. Tanto que vocês estão nesse novo projeto para mim, né? Já estão abrindo o CNPJ. Então, assim, desde o início, quando eu comecei a estudar ele, eu sentei 2 vezes com você diretamente e perguntei, Bruno, o que você acha disso? Vamos fazer a conta. Nós temos esse benefício no estado de Goiás. O que você acha? Não, Rodrigo, isso aqui funciona assim, assim, assim. Foi onde eu fiz tudo e nós definimos onde começaríamos. Inclusive, nós não vamos começar no Simples. Exatamente, exatamente. Porque aí você planeja já a médio e longo prazo. Então você sabe aonde você vai começar e como, e em qual momento, já planejado, que você vai fazer as mudanças. Já planejado. Isso da gente, muitas vezes o empresário, isso é do empresário, porque eu sou assim, é causa própria, tá? Eu tô falando de mim nesse caso aí. Vamos deixar e ver, lá na frente a gente define. Isso é uma perca de dinheiro, uma perca de tempo gigantesca. Então, assim, se a gente puder planejar tudo, tanto que tem o operacional, o tático e o estratégico. Eu estava muito no operacional, consegui sair para o tático e agora eu tô indo para o estratégico. Porque eu já estou prevendo. Eu já estou fazendo a previsão para daqui 5 anos. Daqui 10 anos. Eu tenho a previsão de 10 anos, 5, 4, 3, 2, 1.
Então eu já tenho todo esse planejamento para mim. Porque eu não quero deixar chegar lá na frente e falar, nossa, se eu tivesse feito aqui atrás, eu tinha economizado tanto. Então eu não quero que isso aconteça mais. E muitas vezes no início a gente faz isso. Porque a gente quer abraçar tudo de uma vez e deixa lá na frente, eu vejo. Nossa, aí a hora que você assusta, igual falou, 15% de imposto. Nossa, mas meu amigo falou que tá pagando 11% no presumido. Se tivesse previsto isso lá atrás, ou se tivesse alguém como vocês olhando isso, vocês já teriam falado, ó, a partir de agora, qual que é a sua previsão de faturamento do mês que vem? É tanto. Então, a partir de agora já não compensa. Exato. Então, nós temos que fazer essa conta. É um acompanhamento mensal, né? Mensal. Mensal. Eu gosto de falar que o lucro real ele é a tributação mais justa, porque ele paga mais quando tem lucro, de fato. Justamente. E quando não tem lucro, tem impostos que são zero. A grande maioria é zero. Então, assim, você paga se realmente você tiver lucro. Né? Justamente. E quem tem indústria sabe. No nosso balanço lá, né? Vocês mais que ninguém sabem, nossos contadores, né? Mas vocês sabem, tem mês que você tem um lucro bom, mas tem mês que você tem um prejuízo naquele mês. Aquele mês é onde você teve que comprar muita mercadoria, que você teve que comprar muito produto, que você produziu pouco, entregou pouco maquinário, porque o maquinário ele demora meses a ser construído. Então, você entregou pouco maquinário, teve muito custo. Então, naquele mês ali é lá embaixo ou um prejuízo grande. Então, ele falou, é o mais justo que tem. Se eu tive lucro, meus impostos serão mais altos. Se eu tive pouco lucro, menor. Então, muita gente não entende isso. Então, eu converso com muita gente, principalmente o pessoal que está começando, como eu também já fui lá no passado, que não entendia. Até que alguém chegou em mim e falou, Rodrigo, olha, aqui o Simples Nacional é progressivo, que é simples, é todos os impostos aqui recolhidos aqui, até a base de cálculo ali, que o ICMS sai por fora, correto? Isso. Até aqui é isso. O presumido. Já presume-se que você tem tantos por cento de imposto, tem tantos por cento de lucro, então o governo já presumiu isso. E aqui você vai ter esses benefícios, você vai aproveitar isso, mas não vai aproveitar aquilo. E no lucro real você vai pagar certos impostos aqui assim, e isso aqui com o lucro. Deu lucro, você paga. Não deu lucro, você não paga esse imposto. Então, assim, é uma coisa simples de falar aqui, falei até muito resumidamente, mas quando você pega para entender isso aqui, você fala, cara, agora eu tô entendendo, uma coisa que para mim era um monstro. E quando eu comecei, meu Deus, presumido e real, nem se fala sobre isso. Pelo amor de Deus, deixa ele lá para frente. Pelo amor de Deus, deixa isso lá longe. E na verdade não é. É uma coisa que quando você passa a entender, você vê que não é esse monstro. É uma coisa muito simples. É impressionante assim, ó, que todos, sem exceção, que a gente fez o trabalho de reestruturação, planejamento para mudança realmente para o lucro real ou para o presumido, todas elas cresceram significativamente imediato. Então, de 20% a 50% é normal esse crescimento. O Simples Nacional, ele te limita. E ele te limita mentalmente, inclusive. Ele te limita nas suas percepções. Então, você fica mais preocupado. Imagina uma preocupação de um empresário de vender mais. Eu não posso vender mais esse ano porque senão eu vou sair do Simples. Justamente. Então, impressionante como que o passar do tempo, o próprio empresário nem percebe que isso acontece, que ele está pensando desse jeito. Não posso vender mais, pelo amor de Deus, né? Justamente. Nossa, se eu vender mais aqui, eu cheguei a 720, não lembro quanto era, mas se eu passar aqui 10 mil a mais, eu já vou começar a pagar tanto de imposto. Então, você fica tão limitado ali. Aí, às vezes, um negócio que você pode comprar um produto finalizado, vou comprar essa taça e vou revender dentro da minha própria indústria. Não vou comprar, eu não vou fazer isso aqui, porque meu imposto vai ser sobre a nota de faturamento e não quanto eu tive de lucro. Então, eu não consigo ter essa base de cálculo. Exato. Eu não posso fazer essa parceria nesse momento de comprar isso aqui e revender, porque se eu tiver um lucro pequeno, ainda me compensa revender no lucro real. Agora, se eu tiver um lucro pequeno no Simples Nacional, onde eu vou estar pagando um imposto X e acabou, eu não compensa. Então, eu limito o meu crescimento com parcerias, eu limito o meu crescimento de, nossa, eu não posso extrapolar. Se você for ficar pensando em não poder extrapolar ou não poder faturar mais, você não vai crescer. Você não vai pensar em crescer. Como você está pensando em não faturar ao invés de faturar? Justamente, não faturar. Você pensa em fazer um investimento na empresa, você fala, nossa, mas é um custo. É um custo gigantesco aqui para mim. Por mais que seja um investimento, a gente, mentalidade, pensa, é um custo aqui. Sim. E, na verdade, muitas vezes, quando você vai ver, não é um custo. Se você está no lucro real ali, ele vai entrar com uma despesa. Ele vai entrar como um imobilizado. Então, você muda, igual você falou, você muda muito sua cabeça quando você sai ali. E muitas vezes a gente vê vídeos na internet das pessoas falando isso e pensa, mas será? E é verdade. Eu vim lá de baixo até agora e eu sei que isso é verdade. É extremamente verdade. Não, bom demais, bom demais. Eu queria também trazer um ponto que também acho muito, muito importante. Nós somos especializados, um nicho que a gente é muito forte é na indústria. Porque a indústria, ela
ela é complexa. A gente falou um pouquinho de complexidade um pouco atrás. Sim. Eu adoro complexidade, então, porque realmente me fascina quando a gente dá conta daquilo. Então, na parte de tributação e de indústria, tem muitos benefícios, só que muitos deles não são aproveitados, não são utilizados, ou falta de conhecimento, ou pela própria complexidade. Então, eu quero trazer um pouquinho esse assunto aqui de benefícios. A gente citou um pouco aí da indústria, que é no estado de Goiás, o ProGoiás e Produzir, que ele reduz muito, né, a tributação, né, a EMAC atua e tem o ProGoiás para a redução desse imposto, que é basicamente o ICMS, e o ICMS é 80% do imposto é ICMS. Sim. É o que realmente pesa muito, né? Dentre outros que tem, mas é o principal. E tem aí inúmeros benefícios que são difíceis, mas que você precisa procurar realmente. A nossa legislação é um emaranhado, tem um monte de legislação, um monte de emendas, aí começa com aí tem alteração, aí vem uma provisória, inclusive, liminar e etc. Provisória, revoga certo trecho daquela outra e trechos, muda. Exato. Então, eu queria trazer aqui um pouco benefícios que são por item de produto, né, itens que são identificados pelo NCM, tem não só em itens, mas também pelo ramo de atividade, indústria, se é um atacado, para onde você está vendendo, se é dentro do estado ou fora do estado. Meu Deus do céu, isso aí deixa a gente doidinho. Se para a contabilidade é complexo, você imagina para nós que somos empresários. Exato, é todo dia, toda hora. Se a venda é para um revendedor ou se é para alguém que vai utilizar como produto final. Se ele tem inscrição estadual, se ele não tem, né? Se ele é contribuinte ou não. É impressionante o tanto de coisa que tem. Então, é esse mundo que a grande maioria aí não gosta, mas é esse mundo que me fascina, porque a gente, graças a Deus, a gente está muito bem nisso, né? Atuando muito bom. E aí é uma área que envolve a parte de contabilidade consultiva, que a gente fala, que nós somos uma contabilidade consultiva, e a gente fala muito de dinâmico. Esses benefícios eles se alteram muito e eles conforme realmente a utilização e o momento, né? Sim. Várias variáveis. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua visão e do seu lado. A gente tem aí alguns clientes que vieram até nós e alguns deles que foram indicados, inclusive, por vocês, eram conhecidos da sua empresa e seu diretamente, e que a gente ouve ali algumas coisas que foram ditas e que deram uma visão melhor, que é valor para vocês e que até pouco tempo a gente não tinha essa percepção que era de valor. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa dinâmica mensal, do acompanhamento mensal que a gente faz e que, de fato, o que faz diferença para vocês, né? Hoje, perfeito. Até hoje. Perfeito. Faz diferença. O ponto que mais faz diferença para mim, antes do fechamento do mês, antes de fechar os impostos, nós fazemos uma reunião lá com vocês, onde está a sua parte fiscal, sua parte contábil, sua parte financeira. Então, eles vão me dar um check-up geral da empresa. Rodrigo, nesse mês nós vendemos tanto, nós compramos tanto de nota de entrada, nós vamos ter aproveitamento de cada imposto, o aproveitamento que tem, o quanto nós vamos pagar, a base de cálculo, a porcentagem, o resumo dos últimos meses do ano, o resumo do primeiro semestre ou por trimestre, a gente vai moldando isso, né? Então, até esse momento, contabilizando aqui, tudo isso, todo o mês, faz um check-up do mês, faz um check-up do período, faz um check-up do primeiro semestre, faz um check-up geral mostrando, até aqui, o lucro real é o que mais compensa ainda, sem erro. Porque se fosse no presumido, nós estaríamos aqui. No simples já ficou para trás há muito tempo, né? Mas no presumido nós estaríamos assim. Então não compensa. O regime que mais compensa pra gente é esse. Isso dá uma clareza pra gente, até uma paz. Porque, poxa, tem alguém cuidando disso. Isso aqui é extremamente importante. A parte de contabilidade. Rodrigo, esses itens aqui entraram assim, esses itens aqui eu tô com dificuldade de entender. Me explica aqui do que é. Ele é processo produtivo? Ele não é. Ele é para uso e consumo? Ele é para produção? Então isso facilita pra gente. Que muitas contabilidades você manda a nota fiscal, eles entendem do jeito que quer, põe para dentro do sistema e acabou. Lança de qualquer jeito. Lança de qualquer jeito e a gente entende que não funciona dessa forma.
Tem muitas coisas que pra gente lá é simples e pra vocês é complexo. Que pra vocês é simples e pra nós é extremamente complexo. Isso. Então, aquele momento ali, aquela reunião mensal que eu faço com vocês no fechamento para apresentar o mês anterior e o fechamento do mês. Faz ali em torno do dia 20 e 25, né? Então, dia Isso. 25. 20, ali, mais entre ou menos no dia 25. mais próximo. Isso. Então, essa reunião que eu faço com vocês é extremamente importante, porque eu vejo para trás, até para entender, Rodrigo, os últimos 8 meses que foi esse ano, ou 10 meses que foi esse ano, no caso, nós estamos no mês 11, nós tivemos a média de imposto de 7,86. Então, peraí, efetiva. Justamente, deixa eu ir lá no meu markup e deixa eu ver se isso aqui tá certo dentro do meu markup. Se eu tô tendo prejuízo ou não. Nós falamos de 7, se for para 12, eu comi metade do meu lucro líquido. Então, é muito complexo, é muito minucioso. Então, eu consigo ter essa análise, eu consigo ter a análise do mês, eu consigo ter a análise. Rodrigo, você está comprando muito fora do estado, e você comprar fora do estado, seu aproveitamento de CMS é menor. Se tiver a mesma indústria aqui dentro, uma coisa que ninguém sabe, por exemplo, que ninguém sabe, que eu falo assim, muita gente não sabe, que vocês fizeram a planilha pra gente. Rodrigo, às vezes um produto que dentro do estado que tá R$100, é melhor você comprar do que o produto fora do estado que tá R$95. Porque seu aproveitamento de CMS é melhor. Então, vamos comprar mais dentro do estado aqui por causa disso. Vamos achar distribuidoras aqui dentro. E isso eu não tinha a mínima noção disso. Eu não sou contador. Claro. Entendeu? Então, quem tem que me passar isso é a contabilidade. Então, essa análise total é excelente para mim. Essa análise, assim, é excelente. A parte financeira, onde seus financeiros fazem a auditoria todinha do mês e me passam ali necessariamente o que foi feito. Rodrigo, entrou R$100 mil, nós pagamos de custos administrativos 30 mil, nós pagamos de peças 50 mil, nós pagamos isso, sobrou tanto no caixa no dia 31 do mês passado. Nós tivemos nesse mês aqui, tanto de lucro aqui nessas operações desse mês, comparado com o ano é tanto. Ou então falar assim, olha, eu não entendi qual pagamento é esse aqui. Por que esse pagamento está aqui? Meu financeiro tem que dar conta do que é o pagamento. Essa auditoria é muito importante para nós. Porque, assim, a gente sabe, pode errar, é humano. As pessoas erram. Sim. Eu erro constantemente. Então, assim, a gente vai arrumando. Então, ter essa conferência, tanto fiscal, ter essa conferência financeira pra gente, isso é muito importante. Sem encontrar outra coisa, a velocidade de resposta. Pra gente é uma das coisas mais importantes. Quando o cliente me liga, e eu acho que é todo cliente do mundo, né? Ele me liga e me pergunta, Rodrigo, eu tô aqui no Amapá e eu tenho um aproveitamento de imposto aqui assim, assim, assim. Como é que funciona a sua nota, a saída daqui para entrar aqui dentro, assim? Eu tenho que responder ele rápido. Eu não posso falar, tudo bem, daqui 30 dias eu te retorno. Isso não existe. Então, esse acompanhamento... Perde vendas. Justamente. Esse grupo que nós temos, que tem o seu contábil, que tem o financeiro, pra gente questionar e eles responderem rápido ali, isso pra gente é excelente. Porque surgem coisas instantâneas. Como nós estávamos na Paving Expo, né? Sim. Agora, e eu liguei e falei, Bruno, me ajuda aqui. O cliente quer comprar o caminhão com o equipamento junto. Como eu faço para comprar o caminhão e vender para ele? Eu tenho diferença de imposto. É o que nós falamos. Quanto que eu vou pagar? Vou ter prejuízo? Não vou? Posso prejuízo, fazer desse posso jeito? Posso fazer. Então, assim, até mesmo nós estávamos falando do Simples Nacional. Você já pensou se eu tivesse no Simples Nacional? Não tinha. Aquela operação era inválida. É verdade. Então, eu consegui fechar uma operação de alguns milhões, justamente porque eu tive condição de comprar o equipamento, o caminhão da concessionária, pôr dentro da minha indústria, juntar os dois e fazer uma venda. Se eu tivesse no Presumido ou no Simples Nacional, era impossível fazer isso. Eu teria perdido uma venda grande, é onde você falou mesmo, Sim. que limita. Então, essa consultoria rápida, essa questão de... A maioria dos casos eu resolvo com a sua equipe, mas quando é algo muito complexo, eu ter essa liberdade de marcar com você, sentar com você lá e a gente debater durante 1 hora um novo projeto ou novo benefício que eu vi, que saiu, que o meu advogado me falou alguma coisa, é extremamente importante, porque as coisas acontecem em 2 minutos. Então, eu não posso levar 5 anos. Tem que ser em 2 minutos. A mudança é muito rápida. Então, eu acho que esse acompanhamento fino, né? A contabilidade consultiva ali, que eu falo muitas vezes, que é consultoria mesmo que vocês estão fazendo, não só a contabilidade, é muito importante. Porque eu acho que o menor dos pontos é você lançar as notas fiscais e fazer o imposto. O restante todo é muito mais importante do que isso. Com certeza, com certeza. Você trouxe um exemplo extremamente importante, extremamente válido. Vocês estavam numa feira. A feira é extremamente dinâmico. E vocês conseguiram fechar uma parceria lá dentro e fazer vendas já na mesma feira. Justamente. Com a parceria que você acabou de fazer. Fizemos uma parceria com a concessionária na feira, durante a feira, só para o pessoal saber, né? Durante um evento da feira, com um monte de... se eu não me engano, passaram 20 e poucos mil pessoas lá, se eu não me engano.
com um monte de pessoas passando, o stand lotado, o cliente propôs algo pra gente, nós ligamos pra vocês, vocês fizeram essa análise pra gente na hora, me passou em questão de 15, 20 minutos, eu fechei a parceria com o cliente, fechei a venda com ele, emiti o contrato, ele pagou à vista. Tudo nesse curto período de tempo. E essa parceria com a concessionária vai durar muito tempo, porque eu voltei, já fiz essa parceria e nós já estamos fazendo, isso foi agora em outubro, né, essa venda. Agora em novembro, nós estamos no dia 14 de novembro, eu já estou fazendo mais vendas dessa mesma forma. Que o cliente falou, eu quero comprar tudo de você. Tudo bem? Posso fazer, porque eu estou no lucro real, vou comprar o caminhão, tem os benefícios de aproveitamento de entrada, os meus impostos de saída, vai dar elas por elas, então eu consigo fazer essa operação sem ter prejuízo, sem ter lucro, mas para atender meu cliente. Nosso foco é em atender o cliente. Então o cliente falou, Rodrigo, eu quero comprar tudo de você, que já vem montadinho, é você para mim. Tudo mais fácil. Tudo bem? Eu vou fazer tudo isso aqui para você. Nós temos a indústria e a alocação justamente para atender o cliente. Resolver todos os problemas. Justamente. Rodrigo, eu preciso de um comboio. Nossa, em momentos lotados de produção nosso, né, de pico. Eu te entrego em 2 meses. 40 dias úteis eu te entrego um comboio. Eu não posso esperar, tudo bem. Eu tenho um comboio aqui de aluguel. Toma, alugue ele aqui. E a hora que o seu estiver pronto, você manda o motorista com o meu e leva o seu embora. Olha Pronto. Que legal isso. É a solução para o cliente. É a solução. E eu não poderia ter essa solução se eu não tivesse essa parceria, se eu não estivesse no lucro real, como você disse. Então, tudo é um apanhado de coisas. Então, a gente tem que sempre estar olhando um todo e não só um único ponto específico. É impressionante, porque aí, nesse exemplo mesmo, vocês conseguiram fechar uma parceria e gerar muito mais vendas por causa dessa parceria. Então, o tanto de dinheiro que vocês passaram a ganhar nessas operações, nessa parceria, e que, pensando por um outro lado, o tanto de dinheiro que você teria perdido. Teria perdido. Porque não teria facilitado para o cliente, porque querendo ou não, o cliente de outra forma, como era antes, ele teria que comprar o caminhão lá, mandar para você, aí você faz, aí tem a questão da documentação tal, para poder sair. 2 financiamentos, logística, 2 notas fiscais, transporte até a indústria para montagem, da indústria para ele, emplacamento, tudo. Nós vamos fazer tudo isso para ele. Ele vai comprar o caminhão com a máquina em cima, montada de mim com um único financiamento. Ele vai no banco dele, me passa o contato do número do gerente dele, né? Eu entro em contato com o gerente dele, vou conversando com ele, alinhando, passo a proposta, passo tudo. Ele faz o financiamento, me paga, o caminhão já está no meu pátio sendo montado, montou, eu entrego para ele. Pronto. Tempo é dinheiro. Meu cliente precisa muito de tempo. As obras são longe. Então, você faz obras longe, você tem uma logística pesada, principalmente na área da pavimentação e terraplenagem. Então, ele não tem esse tempo de cuidar disso. Nós cuidamos de tudo para ele. Simples assim. Impressionante, impressionante. E assim, então, podemos dizer que essa parceria, a contabilidade consultiva que está ali, e aí a gente só consegue isso porque a gente realmente tem muito conhecimento específico, porque a gente resolveu em 15, 20 minutos, porque a gente já sabia previamente como funcionava tudo. Com certeza. Então foi só fazer conta. Agora, e buscar informações, inclusive aquele dia foi fora do horário ou foi sábado, alguma coisa assim, porque nem estava funcionando o escritório, inclusive, no dia. Se eu não me engano, era 7 horas da noite. 7 horas da noite. Então, a gente conseguiu resolver porque era realmente uma urgência, uma necessidade naquela hora. Então, assim, conhecimento técnico. Então, a gente pode dizer que não tem preço ter uma parceria dessa. Claro que nesse exemplo aí tinha um valor. Você tem um valor aí X aí que você passou a ganhar ou deixou de perder. Mas, querendo ou não tem valor. Né? Não tem valor porque, você falou um ponto forte, não tem valor. Porque a satisfação do meu cliente, ela não tem preço. A satisfação de eu poder fazer tudo isso para o meu cliente, não tem como eu mensurar em valores contábeis. Então, eu fiz uma operação onde eu não ganhei dinheiro. Eu comprei e vendi para ele pelo mesmo preço. Sim. Não tive ganho financeiro nenhum, mas eu resolvi o problema do meu cliente. Então, o nível de satisfação dele comigo não tem preço. Simples assim. E é o nosso foco, resolver o problema do cliente. Nossos gerentes de contas, que atendem os clientes, se você é um cliente EMAC, você tem um gerente de contas lá. Você tem o Giovanni. O Giovanni é seu gerente. Tudo que você precisar, ele vai resolver para você. Justamente por isso. Se precisar falar com a contabilidade, se precisar falar comigo, se precisar falar com qualquer um, ele vai resolver. E todo mundo tem acesso ao meu número também. Pô, a equipe não conseguiu, eu vou resolver para a pessoa. Então, nós temos esse acompanhamento com o cliente. Nós focamos mesmo no sucesso do cliente e facilitar o processo para ele.
Perfeito, perfeito. Então, estamos alinhados, porque eu também, nós aqui, a Sigma, nós atuamos realmente para resolver os problemas dos nossos clientes. Eu me propus a prestar um serviço na área de contabilidade, tributos e tal, então eu não descanso em não fazer, sempre fazendo o melhor, sempre buscando o Sim. melhor. Sim, e foi até bom, né? Eu cheguei mais cedo um pouco, vi que já tem um novo produto que vocês vão lançar, né? Então já fiquei sabendo em primeira mão agora. E é isso, é a gente evoluir sempre, né? Não podemos ficar parado. Simplesmente o que é bom hoje não vai ser bom amanhã, e o de amanhã não vai ser daqui a um ano, e daqui a um ano não vai funcionar para daqui a 3 anos. E simples assim. Então a gente tem que sempre estar evoluindo mesmo. Porque aí você trouxe esse ponto aí, que a gente estava falando aqui sobre um outro projeto nosso, que a gente está fazendo um piloto, que é um novo serviço que a gente vai fazer. E aí, nesse gancho, é um serviço que já tem um tempo que já há muito tempo a gente vê as dores e as dificuldades do empresário nessa área, mais precisamente para contextualizar, na área trabalhista, na área de controle de colaboradores, benefícios, pontos, etc. E na parte de RH, que é recrutamento. Então, são 2 produtos voltados para nessa parte trabalhista. E sempre me incomodou, como várias outras coisas, eu ouvi do cliente todos os dias as dificuldades que ele tem naquela área, naquela questão, e que hoje eu não consigo resolver, mas eu nunca me canso enquanto eu não conseguir resolver para ele. Então, eu tento resolver ele de alguma forma. Então, ou conseguindo um parceiro que é bom de trabalho e que eu possa indicar sem problema, para que ele resolva aquele problema, né, para o empresário, ou se é uma área nossa que a gente tem capacidade mais fácil para internalizar e passar a fazer, a gente passa a fazer. Realmente é buscando atender em todas essas áreas. E justamente, é entendendo o cliente, né? Não tem como, é simples, né? Se você entender o cliente, você vai saber o que ele precisa, é só perguntar para ele, né? Só perguntar, o que você precisa. Nossas máquinas, elas foram muito bem aceitas no mercado. É igual nós falamos, é entregar 6 máquinas e entregar 400 máquinas em um ano. A diferença é gritante pelo período que a empresa tem. É gritante a diferença. Então, assim, por quê? Porque nós perguntamos para o operador o que ele precisa, perguntamos para o dono da empresa o que ele precisa. Não tem uma máquina que não tenha sido mudada em 6 meses. Nós sempre estamos em evolução, porque o cliente lá na própria Paving mesmo, o cliente chegou e falou assim, Rodrigo, se fizesse isso aqui, ficaria melhor para mim. Eu já chamei o diretor de projetos na hora. Rafael, faz favor. Isso aqui é possível a gente fazer assim? O Rafael falou, cara, eu não vejo dificuldade de a gente fazer isso. Isso aqui é tranquilo. Eu vou anotar aqui, nós vamos chegar lá, nós vamos discutir sobre isso e mudar. Chegamos, discutimos sobre aquele fato específico, mudamos e já vai entrar dentro do projeto. E aí vai resolver e vai ser melhor para todo mundo, provavelmente. Né? Justamente, vai ser melhor para todo mundo. Não é só para aquele cliente específico. Não, ele deu a ideia, mas ali, a partir dali vai ser linha produtiva. Linha produtiva. Bacana, bacana. Muito bom, muito bom. Então, assim, foi sensacional essa conversa nossa. Tinha um tempo que eu queria fazer, né? Foi muito bom ouvir a sua história, a sua jornada. Já te falei aqui hoje mesmo, eu falei que você é uma pessoa inspiradora, realmente. Por isso que eu queria muito conversar. E aí, assim, contar para todo mundo aí como que é essa jornada, como foi, quais foram essas dificuldades, sem esconder nada. Justamente. Né? Porque todo mundo está passando por essas mesmas dificuldades e a gente precisa se ouvir e se ajudar. Se ouvir e se ajudar, isso é muito importante. Eu participo de um grupo em São Paulo, né, que é mentorado pelo Marcos Freitas, chama Elite. Nós temos, acho que hoje, 150 empresas no grupo. Então, nós temos empresas lá que faturam 10 milhões no ano, 5 milhões no ano, e empresas que faturam 800 milhões no ano. Então, assim, você trocar experiências, trocar ideias. Uma empresa que fabrica uniformes, uma vez me deu um conselho sobre uma coisa específica que eu resolvi meu problema dentro da indústria. Era uma empresa pequena lá. Que fabricava justamente e me resolveu o problema. Então, assim, é muito bom essa troca de experiência. Eu acho isso extremamente importante. E a realidade, que as coisas não são fáceis, não é lindo como você vê na internet, que foi tudo muito lindo. Eu abri a empresa, fluiu, eu fabricava 6 máquinas e agora eu fabrico 400 num ano. E é a mesma coisa de... Não, teve 1 milhão de problemas durante esse meio aqui. Mas a gente foi solucionando um por um, direto nas prioridades, né? O que é prioridade sendo solucionado primeiro, e foi fluindo dessa forma. Então, não é simplesmente, é todo um contexto. E isso me frustrava um pouco. Eu falava, gente, será que só eu que tenho problema? Não é possível. Não, todo mundo tem. Realmente. Gente, eu tô impactado. Tô impactado mesmo. E
Agora, ainda mais fã de você. Obrigado, obrigado. E eu tenho certeza que vocês vão ainda muito longe. Vocês aí já têm muito sucesso e vão ainda muito mais longe, com certeza. Obrigado. E o tempo inteiro eu vou estar aí junto com vocês, com certeza. Enquanto eu estiver vivo, pode contar comigo aí sempre. Fechou. Sempre, Muito tá? obrigado. A gente sempre agradece vocês aí, né? Ajudou muito a gente nesse percurso, tá ajudando e quero vocês junto com a gente ainda para ajudar cada vez mais. E o ano que vem nós estamos indo para exportação, né? Então agora é uma nova fase, é um novo ciclo e nós vamos precisar muito de vocês. Uma nova análise. Uma nova análise, justamente. Cadê a tributação dessa parte de exportação Exato. agora? Tá, Então nós vamos precisar muito de vocês. Coisa boa, coisa boa. Então é isso, pessoal. Obrigado aí por nos seguir. Teremos mais conteúdo dessa forma, mais empresários aí de sucesso para nos inspirar, aprender um pouquinho a cada dia. Então, obrigado. Estamos aí e até a próxima.